Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma aula da disciplina de escatologia. Muito boa noite. Esta é a aula 5, a penúltima aula aí da disciplina de escatologia e para a turma de número 3. Estamos aqui na penúltima aula desta longa jornada. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like, comente após o vídeo também, né? Faça o seu comentário. Você que está assistindo esse vídeo em outro momento, ou se ele apareceu aqui para você, se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, comente. Vamos lá para mais uma aula de escatologia. Na aula anterior eu tive um problema de internet, na verdade a rede toda aqui da região caiu e a aula não foi até o fim, né? Nós não conseguimos avançar dentro daquilo que havia proposto. Paramos ali na página de número 20, certo? Estamos na página de número 20, fazendo uma análise dos capítulos de Apocalipse. Antes de mais nada, deixa eu dar uma boa noite aqui para os alunos. Vera Bruneri, ó, voltou os meus comentários, gente. Olha que benção. Maria Magalhães, Mário Lúcio, Lúcia Barbosa, deixa eu ver quem mais que está por aqui. Lúcia Barbosa, muito feliz pela reta final desse curso, até aqui nos ajudou o Senhor, verdade, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Sandra Regina, Ana Bruno, quem mais está por aqui? Cláudia Valadão. Graça e paz, gostaria muito de participar hoje, estarei de coração e amanhã eu faço. Tá bem. Deus abençoe, Cláudia. Sol Costa, quem mais está por aqui? Boa noite, Cláudia. Deus abençoe. Daniela Gonçalves, irmã Ironita, Deus abençoe. Érica Souza, Neuzedir está por aqui também, boa noite. Isolete está por aqui, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Acho que agora deu. Tava com um problema aqui de novo. Deixa eu ver. O Diego tá por aqui. A Maria. Célia Bittencourt. Bonfim, boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo a todos. Feliz demais. Isso aí, gente. Feliz demais, né? Vamos para a nossa última. Deixa eu ver. Opa, pulou alguns comentários aqui. Ironita já foi. Érica. Não sei o que ele tá fazendo. Tô dando uma viajada aqui. Mas pelo menos eu consegui voltar a colocar os comentários que nas últimas duas leituras da Bíblia aí pela manhã eu não consegui. Agora já voltamos com os comentários. Certo? Vamos lá? Sem mais delongas, para a nossa aula de hoje, avançando aí, fizemos uma análise na aula anterior dos primeiros capítulos, ok? Deixa eu ajustar aqui. Aí. Fizemos uma análise, falamos a respeito de alguns temas do capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 e 5. Vamos falar agora, vamos avançar aqui, capítulo de número 6. Eu iniciei a fala do capítulo de número 6 na aula passada, e aí tivemos aí um probleminha de internet, a aula ficou pelo caminho, né? Não consegui continuar. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a Bíblia também aqui. Só um minuto, que é muito importante. Deixa eu colocar, já que nós estamos fazendo a leitura dos textos. Eu cheguei a comentar para vocês a respeito do capítulo 6, né, dos selos e das trombetas. Lembram? Acho que eu falei isso, né? Que há um interlúdio, tanto nos selos quanto nas trombetas, entre o sexto e o sétimo selo, a sexta e a sétima trombeta. Tá? Então nós vamos encontrar o que nós vamos chamar de interlúdio. Tudo bem? Tá?
ou seja, João não vai abordar os 7 selos e as 7 trombetas na sequência, tanto para a trombeta quanto para selos. Eu só vou posicionar a Bíblia aqui no Apocalipse 6. Tá? Tanto para a trombeta quanto para selo. O que está acontecendo aqui? Apocalipse 6. Agora sim. Tanto para trombeta quanto para selo, nós temos nós temos aí o que nós chamamos de interlúdio, tá? Deixa eu só fazer um outro ajustezinho aqui para ajustar a Bíblia. Um minutinho, tá bom? E aí a gente posiciona o texto aqui e vai ficar legal. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá ok, gente. Tá meio travada a minha tela aqui. Pois bem, vamos lá. Já posicionando o texto aqui, já ficou de uma forma ajustada. Agora sim, resolvido o meu problema. Só um minutinho, tá? Tô ajustando só aqui minha imagem junto com a tela. E acho que agora tá ok. Beleza, bora lá. E a gente já consegue também avançar no texto bíblico, caso seja necessário nós realizarmos aqui a consulta, tá? Perfeito. Bom, capítulo 6, lembrando que nós estamos vendo na visão futurista, historicista, idealista e preterista. Estamos falando então dos 7 selos, lembrando que entre o 6º e o 7º selo nós temos aí um interlúdio, e dentro do interlúdio um dos eventos mais interessantes vai falar a respeito dos 144 mil selados. Vamos lá, os 144 mil selados no sentido de... 144 mil que serão salvos, provavelmente como os israelitas. Isso numa visão, né? Tem outra visão aí que não vai falar de israelitas. Eu estou fazendo um ajuste aqui para acompanhar os comentários de vocês. E aí, gente, só um minutinho, tá? Meio atrapalhado aqui com as telas, mas vai dar certo. Aí, consegui. Pronto, vamos lá. Visão do ponto de vista futurista para os 7 selos. Os selos começam a descrever a grande tribulação, tá? Então, na visão futurista, tanto no modelo, principalmente no modelo dispensacionalista, que é o modelo que acredita no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, tá? E aí há uma discussão muito grande em relação a isso, se seria um arrebatamento iminente ou um rapto secreto. Pré-tribulacionistas, de uma forma mais técnica, vão falar que o arrebatamento é iminente, ou seja, a volta de Jesus é iminente. E, de fato, muitos textos vão comprovar isso, né? A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, muitos textos falando a respeito da possibilidade
da volta iminente de Jesus. Tá? Então, na visão futurista, os selos começam a descrever a grande tribulação. Quando começar os julgamento de Deus, por intermédio dos 7 selos, na visão futurista, há o entendimento de que a grande tribulação iniciou com a abertura de cada selo, levando uma tragédia maior sobre a Terra. Tá? Então, é uma série de julgamentos que nós vamos ver aí a respeito de cada um dos selos. Se você deseja ter um conteúdo mais denso, verso a verso, nós temos aqui a série Apocalipse verso a verso para os membros do canal. A ideia aqui não é explicar versículo por versículo, óbvio, para ter uma ideia principalmente dos acontecimentos na visão das escolas escatológicas. Tá bem? Então, os selos vão falar, né? Se nós olharmos rapidamente lá no texto bíblico, e eu boto aqui para vocês, o que os selos falam? Vi que o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse o som de trovão. Vi então, eis um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Muito interessante esse texto aqui, porque, e já digo porque também, né? Não vou explicar todos os selos, porque a ideia aqui é fazer algo mais abrangente, mas há 2 interpretações a respeito desse cavaleiro de Apocalipse, capítulo 6, verso de número 2. Primeiro, a visão de que esse cavaleiro, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, são juízos de Deus. Tá? Tem uma vertente que defende que esse cavalo branco e o seu cavaleiro seria Cristo. Mas Apocalipse 19 aparece Cristo, né, montado num cavalo branco, um pouco diferente das características desse cavalo aqui. Tá? Há o entendimento de que foi-lhe dada uma coroa, seria no sentido de que era um cavaleiro de juízo, e ele reinava. E a interpretação, né? As 2 interpretações que diferem nessa visão de Apocalipse 6, 2. Primeiro, a visão de que este cavaleiro é provavelmente o próprio anticristo, na visão pré-tribulacionista. Alguns pós-tribulacionistas acreditam que seria o próprio Cristo. Mas o contexto está falando de julgamento. Olha o segundo selo. Sai outro cavalo que era vermelho, e seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra. O terceiro, que era um cavalo preto, seu cavaleiro tinha uma balança na mão, e ouvia que parecia uma voz no meio de 4 seres viventes dizendo, né, uma medida de trigo por 1 denário, ou seja, fome, né, junto com o cavaleiro, ou seja, um valor, se pagando um valor alto, não fome, mas escassez, se pagando um valor alto por mercadorias que não eram tão caras assim, e o 4º selo com um cavaleiro amarelo, né, que se chamava Morte, e o inferno estava seguindo. Então, se nós olharmos o contexto, esses 4 cavaleiros, e depois o 5º e o 6º selo, vão trazer juízo sobre a terra. Na visão historicista, os selos são estágios da história da igreja, talvez escrevendo desde o 1º século até o século IV depois de Cristo. Tá? Então, a visão, voltando aqui para a nossa tela, a visão historicista acredita que os selos, então, foram estágios que a igreja sofreu, que a igreja passou, fome, morte, perseguição, escassez, tudo isso. O ponto de vista idealista, os selos dizem respeito aos males recorrentes ao longo da história e a autoridade de Deus sobre eles. Uma visão muito parecida, neste caso aqui,
com a visão historicista, principalmente no que fala de selos, né, que aconteceram ao longo da história recorrente, né? Só que a visão historicista olhando mais para a igreja e a visão idealista acreditando que isso faz parte de toda a história da humanidade. O ponto de vista preterista, os selos, então, descrevem a guerra romana com os judeus que levam à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Notem que cada escola acaba olhando para os selos de uma forma diferente, né? Alguém vai dizer, pastor, interpretar isso de uma forma diferente é errado, é uma heresia. Não, heresia não é, tá? A gente encaixa as vertentes escatológicas, como nós vamos dizer, em uma doutrina secundária. Crer que os selos irão se cumprir ou que os selos se cumpriram ao longo da história não vai fazer com que você perca a salvação. É claro que quanto mais próximo do acerto estivermos, mais entenderemos o que Deus tem planejado e mais esperança teremos naquilo que Deus tem reservado diante dos seus propósitos, certo? Entre o sexto selo e o sétimo selo vai aparecer, então, o texto do capítulo de número 7, tá? O texto do capítulo de número 7, os 144 mil selados. Vamos ver o que diz o texto. Apocalipse, deixa eu botar aqui, capítulo 7, vai dizer assim. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus, do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo as testas dos servos do nosso Deus. E aí, olha o que vai dizer no versículo de número 4, que está grifado aqui. Então ouvi o número dos que foram marcados. Eram 144 mil, de todas as tribos de Israel, da tribo de Judá, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Isacar, da tribo de Zebulon, da tribo de José, da tribo de Benjamim. Olha que coisa interessante que nós vamos ver aqui, tá? E eu preciso falar para vocês aqui a respeito dos 144 mil selados, tá? Só um pouquinho. E aí eu já mostro aqui para vocês. Esse texto aqui, eu não sei se vocês perceberam. Esse texto aqui está faltando 2 tribos, tá? 2 tribos. Que tribos são essas que estão faltando aqui? Estão faltando a tribo de Dan. O que está acontecendo aqui, gente? Só um pouquinho, tá? Está faltando a tribo... ele posicionou um pouquinho errado aqui. Só um pouquinho. Aí. Está faltando nessa lista aqui a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Tá? 2 tribos faltam aqui. Se eu voltar para o texto, né, vocês vão ver que o texto não fala dessas 2 tribos. Primeiro ponto interessante. João era judeu.
Então ele estava familiarizado com a lista das tribos. Olha aqui, vamos de novo. Ó, verso 5, tá? Verso de número 5 até o verso de número 8, tá? Olha ali, Judá, Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, que aparece, geralmente não aparece nas listas, Levi, Isacar, Zebulon, José, que também não aparece nas listas, e Benjamim. Então, os 144 mil selados são destas tribos, exceto da tribo de Dan e da tribo de Efraim. Tá? Por que é que essa lista é diferente da ordem da lista do Antigo Testamento? Primeiro, na lista de João, as tribos são as mesmas que vemos na lista de filhos de Jacó, que está registrada em Gênesis, com o fato apenas da exclusão de Dan. Lembrando que Efraim era filho de José, juntamente com Manassés. Tá? Agora, um ponto importante é que a lista de João não corresponde com os territórios tribais mapeados nas profecias, por exemplo, de Ezequiel, e nem com outras divisões a respeito das tribos. Então, o que vem acontecer então? O que acontece aqui é o seguinte: muitos estudiosos bíblicos entendem que essa divergência proposital em relação à lista do Antigo Testamento são indícios da inspiração do Espírito. Para quê? Para mostrar aos leitores que a nação étnica, ou melhor, étnica de Israel não é o foco da lista. João queria que a lista das tribos fosse entendida como símbolo de algo que não o Israel étnico. Até porque, se nós lembrarmos, Jesus vai falar, né? Acho que é João capítulo 6, que ele fala a respeito de que filho de Abraão, né, ser israelita, não determinava que a pessoa fosse verdadeiramente filho de Abraão, tá? Porque havia toda uma preocupação do israelita com e o orgulho nacional, né, em relação ao seu pertencimento a esta nação, de que realmente eles eram um povo exclusivo, um povo de Deus. De fato era um povo de Deus. Mas nós vamos ver, principalmente nos textos neotestamentários, de que havia constantemente, principalmente nos textos de Paulo, em situações que envolviam Pedro, um embate entre judeus e gentios. E não podemos esquecer que, na linha escatológica, Deus tem, né, na visão futurista, por exemplo, né, Deus tem uma especificidade para a igreja diferente para Israel, ok? Então, olha só, de acordo com os pré-milenistas históricos, os amilenistas e muitos pós-milenistas, os 144 mil selados simbolizam os seguidores de Jesus na Terra e o número total que passam pela grande tribulação. Mas olha só, tá? Vamos entender aqui um pouquinho a respeito da visão, então, de cada uma destas escolas a respeito dos 144 mil selados. Na visão futurista, tá? Aquele que acredita que a igreja, principalmente aquele que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Tá? Antes é pré-tribulação, então você já sabe, pré-tribulação. Tá? Para eles, os 144 mil selados são cristãos judeus nos últimos dias, ou seja,
são judeus que irão se converter durante a grande tribulação. Tá? Ok? Então, a igreja é arrebatada nessa visão antes da grande tribulação, passa-se pela grande tribulação e, né, adentra-se a grande tribulação, e os judeus começam a aceitar a mensagem do Messias e aí se convertem. Há quem diga que esse número é simbólico, que pode ser mais, né? Poderá ser um número maior do que este. Há também, dentro da visão futurista, principalmente da pós-tribulacionista, o entendimento que os 144 mil, além de ser um número simbólico, não representariam os judeus, mas sim os cristãos. Tá? Cristãos que foram selados para a salvação. Ok? Se ficar aí muito complicado o entendimento, volta, acompanha com o texto bíblico, né? Porque realmente são muitos caminhos que Apocalipse começa a tomar na visão das 4 escolas de interpretação escatológica. Na visão historicista, tá? Na visão historicista, 144 mil é um número simbólico que representa toda a igreja. Então, na visão historicista, existem, e deixa eu falar algo que vocês precisam entender também. Esses enquadramentos que eu estou fazendo aqui é na maioria. Isso não significa que um futurista não possa, em relação aos 144 mil selados, ter essa opinião aqui. Tá? Barulhinho da chuva, começando, tá? Se ficar muito ruim aí, ó, agora engrossou. Deixa eu ver se eu aproximo mais aqui o meu microfone. Gente, é bastante chuva. Bom, espero que vocês tenham entendido que não é porque uma escola tem a maior tendência em relação a uma interpretação que outras pessoas dentro dessa escola não possam ter a mesma opinião a respeito de determinado assunto dentro de Apocalipse. Tá bem? No ponto de vista idealista, os 144 mil são o verdadeiro Israel espiritual, ou seja, a igreja na terra. O que eles encaram, né, como Israel espiritual, ou seja, a visão idealista, ela não entende que Israel é uma coisa, a igreja é outra nesse momento. Ela entende que a igreja é o Israel espiritual. Porque, olha só, é um tema que pode causar muita confusão. Por exemplo, se nós olharmos desde a Torá, nós vamos ver o povo de Israel sendo tratado por Deus de uma forma. Na nova aliança, esse povo se expande. Não é apenas agora Israel, é a igreja. Então, quando a gente fala de escatologia, ou seja, da doutrina das últimas coisas, poderá surgir certos conflitos em relação a Israel e igreja. Tá? Então nós precisamos olhar muito bem e entender quando Deus está tratando Israel, quando Deus está falando para a igreja dentro do texto de Apocalipse. Tá? A visão preterista, olha aí, deu uma amenizada o barulho aqui, tá? A visão preterista das coisas que já aconteceram entende que os 144 mil são cristãos judeus que fugiram da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, quando Roma, né, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, certo? Ok? Bom,
Capítulo 8, as trombetas. No capítulo 8, nós temos um outro julgamento de Deus, tá? E nesse julgamento de Deus, são 7 trombetas que vão trazer também juízo sobre a terra. Olha só. E aí, dentro das trombetas, nós precisamos entender o seguinte: 4 trombetas, as 4 primeiras trombetas, são juízos sobre a terra. As últimas 3 trombetas são juízos sobre os homens. Tá bem? Então vamos lá. Eu acho que eu vou fazer um negócio aqui pro... Só um pouquinho, tá? Eu vou botar um fone de ouvido aqui pra ver se eu, pelo menos, não me atrapalho com o barulho da chuva. Deixa eu ver se vai melhorar. Acho que vai melhorar. Pelo menos eu não me atrapalho tanto com o barulho da chuva. Tem incomodado bastante. Embora eu seja surdo, o barulho é forte aqui dentro. Tá? Então, olha só. As 4 primeiras trombetas, elas estão trazendo juízo sobre a terra. E quais são esses juízos? Ó, a primeira trombeta, houve granizo e fogo. Foi queimada a terça parte das árvores e também toda a erva verde foi queimada. A segunda trombeta, e sempre um anjo tocando. Ó, o segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque elas se tornaram amargas. Quarta trombeta. E aqui é importante a gente prestar atenção. Olha só. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Algumas traduções, ao invés de 3 ais, vão dizer terror, tá? Ou seja, porque a quinta, a sexta e a sétima trombeta, diferente das 4 primeiras trombetas que trazem juízo sobre a terra, a quinta, a sexta e a sétima trazem juízo sobre os homens. Tá bem? Então vamos voltar lá para a nossa tabela e compreender a visão de cada uma das escolas em relação às 7 trombetas. Primeiramente, a visão futurista vai dizer que as trombetas descrevem os eventos da tribulação nos últimos dias. Tá? Ou seja, são, na visão futurista, trombeta refere-se ao juízo de Deus sobre a terra e sobre os homens. Tá bem? E aí, olha só. A visão futurista, temos 2 modelos. O pré e o pós-tribulacionista. E aí, a gente pode entender o seguinte. No pré-tribulacionista, a igreja não passa por esse, né, não vai pegar nenhum desses juízos. Agora, na visão pós-tribulacionista, a igreja pode passar, né, por esses momentos de juízo, claro, né? E aí vai de quem entende e defende cada um desses modelos, que nós vamos ver na próxima aula. Tá? Na próxima aula a gente vai se aprofundar em pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo, pós-milenismo,
pré-milenismo histórico, aliancista, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, todo este, né, já que está na moda, arcabouço, né, todo esse arcabouço que a escatologia nos reserva, tá bem? Na visão historicista, as trombetas são estágios da história, estágios da história da igreja, talvez cerca de 400 depois de Cristo, ou ainda até o século XV, ou ainda até os dias atuais. Então, o historicista que crê que o escatom de Deus está acontecendo desde o início da história da igreja, ele olha para as trombetas e diz, olha, esses juízos aconteceram durante toda a história da humanidade, principalmente na história da igreja, e vem se cumprindo e estão se cumprindo até o dia de hoje. Tá? A visão historicista tem muito aquela questão, muito atrelado ao historicismo, o amilenismo, né? Que não entende, ou o idealismo, né? O idealista também é atrelado ao amilenismo, achando que algumas coisas são alegóricas, outras já aconteceram, então não haverá um milênio literal, na visão de muita gente, onde Cristo e a igreja governariam, ou só Cristo e Israel governariam. Alguma coisa nesse sentido. Tá? O ponto de vista idealista para as trombetas vai dizer o seguinte: as trombetas dizem respeito aos ciclos do pecado humano com as suas consequências e a salvação de Deus. Detalhe muito importante que eu preciso enfatizar novamente. Você ser futurista não significa que você tenha que aceitar toda a visão futurista para cada um dos textos. O que eu estou colocando aqui é o que a maioria aceita, tá? Mas há futuristas que podem dizer o seguinte: não, em relação à trombeta, em relação ao milênio, em relação ao juízo, eu entendo de outra forma, tá bom? Mas, geralmente, os pontos de vista são os que são predominantes, tá? Futurista, historicista, idealista e preterista. Então, eles seguem a linha que está estabelecida aqui, tá? Com a intenção de cada um interpretar dentro da sua visão, os textos de Apocalipse. No ponto de vista preterista, as trombetas representam uma visão da guerra romana com os judeus do século I e expõem a descrição dos selos com mais detalhes, ou seja, eles acreditam que os julgamentos que aparecem na trombetas, terremoto, águas amargas, embarcações destruídas, tudo isso aconteceu naquele primeiro século da era cristã. Tá bem? No capítulo 9, os 4 anjos junto ao rio Eufrates, tá? Que está no capítulo 9, deixa eu pegar o texto aqui, capítulo 9, do verso 13 ao 19, que é a 6ª trombeta, tá? Olha o que diz o texto. O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Que 4 anjos são esses? E olha o que eles fazem, versículo 15. Então foram soltos os 4 anjos. Deixa eu pegar aqui, vou estar olhando para o outro lado, tá? Porque esse texto está na outra tela. Então foram soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a 1/3 da humanidade. É muita gente.
terça parte da humanidade hoje, estaríamos falando ali em 2 bilhões e 800 milhões de pessoas, por aí, né? Mais de 2 bilhões de pessoas seriam mortas nesta ação dos 4 anjos. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. E eu vi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo. 20 mil vezes milhares seria 200 milhões, né? 200 milhões era o tamanho deste exército. Tá? A cabeça dos cavalos era como a cabeça do leão. Sua boca saía um fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. Uau! O que significa esses 4 anjos junto ao rio Eufrates? Na visão futurista, os 4 anjos representam os exércitos do Oriente, que marcharão contra Israel nos últimos dias. Eles cruzarão o rio Eufrates como sinal de guerra. É a chamada Batalha do Armagedon. Nesta visão, e aqui uma preparação para o cerco, há o entendimento de que quando Israel estiver sitiada, né, Jerusalém sitiada por estas nações, aí a parousia, a vinda de Cristo, né, que será vista do Oriente ao Ocidente, acontecerá para resgatar, acudir Israel. Na visão pré-tribulacionista, a igreja que já estaria arrebatada viria com Cristo nessa ação. Na visão pós-tribulacionista, não pré-ira, né, e nem mid-tribulacionista, que nós vamos explicar amanhã, na próxima aula, a visão pós-tribulacionista acredita, então, que o arrebatamento, ou seja, a igreja é salva, é resgatada, encontra com Cristo, né, nesse momento desta batalha do Armagedon. Tá? Ponto de vista historicista sobre os 4 anjos. Os 4 anjos representam os 4 principados turcos, né? Os turcos destruíram o último império romano em 1453. Então a visão historicista diz, já aconteceu, tá? Não vai acontecer mais isso. Foi quando os turcos, então, reinaram ali, né? E dominaram e conquistaram de vez o último império romano em 1453, que era o Império do Oriente, tá? Na visão idealista, os 4 anjos representam o julgamento de Deus que vem sobre o mal quando não há mais restrição, que é representada pelo rio Eufrates. Ou seja, a visão idealista diz que esses 4 anjos simbolizam o julgamento de Deus não sobre homens, mas sobre o mal. Tá? E já a visão preterista diz que os 4 anjos representam as 4 legiões de soldados romanos estacionados na Síria, que Vespasiano levou contra os judeus em torno de 70 depois de Cristo. Notem que a visão preterista, para ela, tudo praticamente se dá, né? Vou pegar aqui a visão preterista, tá? Em 70 até 70 depois de Cristo, que é quando Jerusalém é destruída e o templo é destruído.
Então, na visão preterista, tudo isso já se deu, já avançou, já aconteceu. Tá bem? Avançando. Vamos ver agora. Deixa eu ver se eu ajusto aqui, que ficou meio estranho esse meu documento aqui. Um minuto. Um minutinho só. Aí. Pronto. Vamos avançar. Agora vamos falar sobre o capítulo 10, verso de número 8 a 11. E é interessante porque, de novo, né? O que acontece no capítulo 10 é um interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Então, lá no capítulo 9, deixa eu botar a Bíblia na tela, ó, no capítulo 9, estamos na sexta trombeta, ok? Capítulo 10, aparece o anjo e o livrinho. Então, não aparece de imediato a sétima trombeta. É algo muito parecido com os selos também, né? Agora, olha só, vamos ler o texto de Apocalipse 10, verso 8 a 11. Diz assim: A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e devorei. Na minha boca era doce como mel, quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos lá, gente, vamos entender o que é o livrinho nas 4 visões das escolas escatológicas. Na visão futurista, o que representa esse livrinho que João teve que comer? O livrinho representa o plano divino para o fim dos tempos, mostrando que a palavra de Deus é doce e amarga para os profetas e mensageiros de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é doce porque restaura, porque salva, porque cura, porque reaviva, mas é amarga pela perseguição, amarga pelo sofrimento, amarga por aquilo que seguir a Cristo causa para o homem e para a mulher diante de um mundo corrompido, tá? Há um entendimento em relação à palavra também, que o livrinho é doce e representa o evangelho, né? O evangelho é uma boa nova, uma boa notícia, que o livrinho representa o evangelho doce, o lado doce do livrinho representa quem recebe o evangelho, e o lado amargo para quem rejeita o evangelho. Também é uma outra interpretação que a escola futurista, o ponto de vista futurista, vai dar para o livrinho. Avante. A visão historicista. A visão historicista vai dizer o quê? Que o livrinho é a Bíblia na Reforma. Foi doce para quem estava com fome da palavra de Deus, mas amarga para quem queria controlar suas informações e impedir que pessoas comuns aceitassem. Lembrando que a reforma é um ponto importantíssimo dentro da história do cristianismo. Embora católicos irão chamar os protestantes de hereges e os hereges e os protestantes chamando os católicos de idólatras, né? Nós não podemos esquecer que esse período da reforma, né, lembram da história da igreja que a gente já tratou aqui,
esse período da Reforma, ele é um período em que a palavra de Deus ela era utilizada, né, e os homens a utilizavam para o seu bem comum, para os seus próprios interesses. Então, na visão historicista, o livrinho representa a Bíblia na Reforma, doce para quem tinha fome da palavra, amargo para quem queria controlar e estava perdendo o controle. Na visão idealista, o livrinho é o evangelho que será pregado a todos os povos, nações, línguas e reis. Tá? Naquela visão muito parecida até com uma outra interpretação que a escola futurista tem em relação ao evangelho. Só que aqui eles não falam de amargo para quem rejeita e doce para quem recebe. Tá? A visão... e aí eu preciso fazer um ajuste aqui, só um pouquinho, que essa tela aqui ficou realmente grande. A visão preterista, ela vai dizer o seguinte, que o livrinho é a mesma carta de separação que vemos em Apocalipse 5:1, mas agora está aberta e vazia, indicando que o julgamento de Deus contra Israel está ocorrendo. Lembram, né, que no capítulo 5, João chora porque ele está vendo uma carta selada e ninguém era digno de abrir os selos. E lá ela estava escrita por dentro e por fora. Na visão preterista, essa carta é a mesma, né? O livrinho é o mesmo que aquela carta do capítulo 5, só que agora aberto e com os julgamentos de Deus acontecendo para com Israel. Tá bem? Pois bem, avançando, chegamos no capítulo de número 11. Capítulo de número 11, verso 1 e verso de número 2. Bíblia na tela. E é muito interessante esse texto. Olha só, verso 1 e verso 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Santuário de Deus, né? Se nós olharmos por todas as Sagradas Escrituras, o santuário de Deus era o tabernáculo ou o templo, tá bem? Verso de número 2. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque este átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. E aí vem a coisa mais interessante em relação a 42 meses. Se você dividir 42 meses por 12 de um ano, nós teremos aí 3 anos e meio, onde há o entendimento que seria, então, a primeira parte da grande tribulação, primeiro período da grande tribulação. Mas aqui o texto está falando do templo, né, da medição do templo. Vamos entender o que o texto está querendo dizer aqui em relação à medição do templo. Quem está acompanhando essa tabela está na página de número 21. Tá? Página de número 21, ok? Avante. Na visão futurista, a medição do templo refere-se à nação de Israel e o templo que será reconstruído nos últimos dias, ou seja, o terceiro templo. Se você for comigo, né, eu creio que eu irei, final de 2024 para Israel, temos uma caravana aí, nós vamos visitar o Museu do Templo. Vai ser uma outra pós-graduação. Gente, vai ser demais, né? Vai ser, se Deus permitir que a gente vá, será fantástico, né? Então há um movimento de reconstrução do terceiro templo. E acredita-se até que esse terceiro templo, ele está totalmente atrelado ao relógio escatológico futurista, tá? De que
quando o anticristo estabelecer um pacto com Israel, né, talvez ali uma falsa paz, os primeiros 3 anos e meio de falsa paz, na metade, após os 42 meses que nós acabamos de ver em Apocalipse capítulo 11, verso de número 2, ele se manifesta e aí ele proíbe o culto e ele, a visão é que ele se assenta no trono. É algo que acontece, né? Mateus, nós já vimos o texto, quando diz o abominável da desolação. O próprio texto de Paulo aos Tessalonicenses também vai falar a respeito disso, tá? Então, o templo a que se refere Apocalipse 11, na visão futurista, Israel já foi restaurado, mas ainda guarda a reconstrução da sua fé. E a fé de Israel sempre teve, né, como Israel. Antes de Israel, Jacó, Isaac, Abraão, nós não tínhamos a nação de Israel. A nação de Israel sempre estará vinculada ao quê? A um tabernáculo, né, no deserto, um tabernáculo em Siló, o tabernáculo de Davi, o templo de Salomão, o templo depois de Herodes, né? O templo reconstruído por Esdras e Zorobabel, mas repaginado por Herodes. Então, a fé hebraica sempre esteve atrelada a um lugar, né? Um lugar de adoração. Um lugar de adoração levantado para que Israel cultuasse ao único Deus. Então, Israel foi restaurada, mas a fé de Israel ainda não. Né? Ainda não. Bom, no ponto de vista historicista, a medição do templo, do altar e dos adoradores apontam para a avaliação que Deus faz da igreja, da doutrina da justificação pela fé, e que constitui ser o verdadeiro membro da igreja. Então, a visão historicista acredita que a questão da medição do templo está apontando para os adoradores de Deus e o que propriamente a avaliação, o julgamento de Deus a respeito da sua igreja, né, desses adoradores. Na visão idealista, a medição do templo e a não medição do átrio exterior indicam a divisão entre os crentes e os que são cristãos apenas no nome. É uma visão um pouquinho, né, complicada, né, de todas elas em relação para aceitar, porque o átrio está sendo dito no texto que é dado aos gentios. Então, se nós fizermos uma analogia entre Israel e gentio, não significa que eram crentes de nome, né? Cristãos de nome, nominal. Então, essa é uma visão um pouco precária de todas elas aqui em relação ao templo. Já na visão preterista, tá? A visão preterista em relação ao templo, a medição do templo, vai dizer o seguinte: a medição do templo e seus compartimentos, como o ato de comer o livrinho, espelham o que acontece em Ezequiel 40, 47. Ambos indicam a destruição do templo e a separação entre os crentes e os não crentes. Uma visão também muito parecida com a idealista, mas um pouco mais aprimorada. Né? Tem a ver com as profecias da destruição do templo e a separação dos povos. Tá? Ok? Avançamos. Capítulo de número 12, no verso de número 13 a 17. Deixa eu colocar na tela aqui. Eu vou grifar para ficar mais fácil. Um pouquinho. Texto na tela. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra,
perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Esse tempo, tempos e metade de um tempo também vai fazer menção para o período da grande tribulação. Tempo, tempos, metade de um tempo. Tá? Fora do alcance da serpente. Verso 15. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. Verso 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Preste atenção. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha que texto bem enigmático, né? Mas vamos ver o que cada uma das escolas entendem a respeito desse texto. Na visão futurista, a mulher é Israel. Sol, luas, estrelas, né? O filho, o varão, é Cristo. O dragão é Satanás, tá? Por trás da vinda do anticristo. Como cabeça do Império Romano, revivido, o anticristo atacará Israel. Tá? Então, a ideia, na visão futurista, é a mulher é Israel, que dá à luz a um filho, que é Cristo, ou seja, Cristo veio de Israel. A serpente, né, o dragão é Satanás, tá? É Satanás, com a visão de que, por intermédio do anticristo, perseguirá o descendente. O descendente, diz o texto, ó. Perseguirá a descendência dela, ou seja, a igreja. Na visão historicista, a mulher é a igreja verdadeira, sob perseguição. A terça parte das estrelas refere-se à divisão do Império Romano em 3 imperadores em 313 depois de Cristo, ou diz respeito às divisões da pós-reforma na Europa, tá? Então, uma visão até um pouquinho, podemos dizer assim, sem muito, né? Sem muita ênfase, porque pode ser uma outra visão ainda a respeito da mulher perseguida do capítulo 12. Na visão idealista, a mulher é Israel como símbolo ideal de todos os crentes. O filho é Jesus, o dragão é Satanás, o grande perseguidor da igreja em todos os tempos. Estrelas, anjos que caíram, com Satanás que se rebelou. Já 7 cabeças e coroas falam da autoridade, poder político total de Satanás. O texto ainda vai falar em 10 chifres, né? No sentido de que também seria poderio militar a visão deste dragão, tá? Já a visão preterista, ela vai dizer que a mulher é Israel fiel que deu à luz a Jesus, o Filho. O dragão é Satanás, que perseguiu a igreja messiânica, mas ele escapou da destruição de Jerusalém por atender às palavras de Jesus de fugir para os montes, não permanecer em Jerusalém, né? E aí a igreja teria se salvado nessa questão. Tá? É um texto bem enigmático, um texto bem com sentido alegórico muito forte, né? Mas cada uma das escolas acaba, de certa forma, tendo uma interpretação para esse texto. Aí entra, né, no capítulo 13, verso de número 18. 666. Bora lá? Esse aqui é
polêmico para muito, né? Para mais de metro, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. É polêmico para mais de metro. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Bora lá. O que é o 666? Tá? E aí a gente entra, né, numa visão a respeito, lá na página de número 22, sobre a marca da besta. Tá? O que é a marca da besta? A marca da besta, na história eclesiástica, principalmente brasileira, vocês vão de lembrar que o Código de Barras chegou a ser uma marca da besta. Tá? Vou pegar aqui um livro qualquer aqui. Deixa eu ver. Ó. Código de Barras, né? O Código de Barras tem 3 barrinhas ali que não tem número. E daí as teorias da conspiração diziam, né, nos anos 90, eu lembro, foi um período que eu me converti, dizia que era a preparação para a vinda, né, da marca da besta. Aí surge o cartão de crédito. Não, olha, o cartão de crédito será a marca da besta. Aí vão surgindo coisas, chips, etc. Um monte de coisa aí que sempre o homem tentou identificar qual era a marca da besta. João descreve, né, no versículo 16, olha. Deixa eu achar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Deixa eu botar de outra cor aqui, azul. Ó. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Lembrando que o diabo é um plagiador, né? Se vocês lembrarem de Deuteronômio capítulo 6, havia uma ordem para que os israelitas guardassem na mente e na mão a palavra de Deus, né? Os tefilins, a caixinha aquela que tinha os mandamentos, descia um couro até a mão, dizendo: minha mente é guiada pela palavra de Deus e as minhas ações também. Então o diabo está, né, como um plagiador como ele é, dizendo o seguinte: olha, a marca na testa e na mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aí surge, né? Surge a pandemia. E a gente percebe, né, que muitas teorias também vão surgir. Uma delas, claro que o sentido de não poder, né, viajar, não poder fazer determinada coisa sem vacina. Alguém pode dizer: tá aí a vacina, ela é a marca da besta. Não. Não. Por quê? Porque o texto vai dizer que as pessoas vão adorar a imagem. Ou seja, será algo consciente. Mas, todavia, porém, contudo, tá? É importante nós entendermos o seguinte. Deu uma queda aqui, deixa eu ver. Voltou aí, gente? Me digam se está legal aí, porque caiu a conexão aqui. Me digam se está tudo bem aí. Mas, o que acontece? Quem garante que não é um ensaio? Quem garante que não é uma preparação? Quem garante que as coisas já não estejam se encaminhando para isso? Né? Quando a ONU faz a sua Agenda 2030, o que eu mais ouvi foi pessoas, né? Me dê um feedback aí se está ok, por favor, alguém.
Um feedback só já tá bom aí. Porque o chat... Ah, ok. Está tudo ok. Obrigado, Sandra. Obrigado. 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 Quem garante? A vacina não é a marca da besta, óbvio. Mas vamos lá. Quem garante que esse movimento mundial não é um ensaio para algo muito maior que está por vir? Ok? Voltando, eu estava falando da questão da agenda da ONU 2030. Olha, é a agenda do anticristo. O que eu mais ouvi foi pastores dizendo: temos que lutar contra a agenda da ONU porque é a agenda do anticristo. Pastor, se for, o senhor acha que eu e o senhor vamos impedir os propósitos de Deus? Está muito apaixonado pelas coisas da terra, né? Querendo evitar que os planos de Deus sejam cumpridos. Não vai, por favor, não vai acontecer. Ou melhor, se for propósito de Deus, vai acontecer. Quem somos nós para impedir? Agora, voltando para a questão da marca da besta, alguns estudiosos entendem que a marca da besta é um tipo de implante, uma marca física que será exigida durante a grande tribulação. Outros, né, destacam que no Antigo Testamento Deus ordenou, né, que o povo colocasse a memória da redenção por sinal sobre a mão e pelos frontais entre os olhos. A intenção original dessas palavras era permitir que a redenção de Deus e a sua palavra moldasse os pensamentos e ações. E aí eu quero que vocês raciocinem comigo o seguinte: hoje estamos sendo controlados por isso aqui, né? Isso aqui nos controla. O homem tirou Deus do centro e se colocou no centro. Então, se nós olharmos que Satanás é um plagiador e a marca da besta é na testa e na mão, significa que ele quer usurpar aquilo que Deus colocou e estabeleceu para o seu povo, né? Para que a memória da redenção fosse um sinal na testa, na memória, na mente e na mão. Tá? Então, a marca na mão direita ou na testa acarreta no quê? Agir e pensar em conformidade com a besta. Então, pastor, então tu não acredita que vai ser algo físico? Pode até ser. Tá? Não estou descartando. Mas há algo muito mais profundo. Olhem para onde caminha a humanidade. Olhem a questão de gênero. Olha o desvirtuamento de tudo aquilo que Deus estabeleceu como bom e como muito bom. Né? Deus criou homem e mulher. E nada disso, nada, nenhum homem, nenhum cientista, nenhum pensamento, nada pode alterar. Nada, absolutamente nada, pode dizer o contrário. Pode dizer que homem, né? Homem pode se tornar mulher e mulher se tornar homem. Não tem como. É impossível. Vai ser parecido, vai ter uma cirurgia, não sei o que, blá blá blá. Mas não é. Então, o diabo sempre quer o quê? Desvirtuar, desconstruir. Desconstruir a família, desconstruir o homem, desconstruir a mulher, desconstruir tudo aquilo que é Deus, tudo aquilo que é objeto de adoração. Tô quase terminando. Papai. Oi. Papai, ontem que ensinou deram um abraço do Felipe e na Paola. Já tô indo lá. Diz que eu já vou lá dar um abraço deles. Tá? Já tô indo lá. Então, olha só.
Voltando para o número 666, a marca da besta será o quê? O nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse diz isso, né? 666. Mas qual é o significado de 666? Óbvio que ninguém sabe ao certo. Pode ser, vamos lá, 3 hipóteses. Um número que aponta para o mal absoluto, a idolatria. Um nome no futuro, alguém, né? Alguém que realmente vai surgir como anticristo. Ou um nome do passado. Agora vamos ver o que cada uma das escolas, né, de interpretação falam a respeito disso. Olha só. Para a visão futurista, 666 é o quê? É o número do anticristo. Alguém que será como Nero. Para os reformadores, o Papa era o anticristo. Tá? Para Lutero, para os demais reformadores, a visão que eles tinham naquela época, o Papa era o anticristo. Né? Por muito tempo a igreja achou que seria alguém, né, olha, quando o Papa for de Israel, daí seria o falso profeta, alguma coisa assim, né? Ora, quando nós tivermos um Papa israelita, ou, olha, um político que realmente tenha trânsito entre os palestinos e os israelitas. Já se falou em Barack Obama, já se falou em Macron, já se falou num possível muçulmano, né? Então sempre há essa especulação. Quem será? Pode ser que seja alguém. Lembrando que João vai dizer que o espírito do anticristo já agia naquela época. Dizer, irmãos, né? 1 João, deixa eu resgatar aqui, tá? Deixa eu achar, tá? Vamos ver onde é que está. Só um pouquinho, tá? Deixa eu achar o texto. Já coloco. Ó. Tá aí na tela. Filhinhos, esta é a última hora. 1 João, capítulo 2, verso 18. E como vocês já ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Ou seja, João está dizendo que o espírito do anticristo já operava naquela época. Tá? E o espírito do anticristo opera hoje. E opera dentro das igrejas. Uma hora eu vou fazer uma live mais específica, mas, por exemplo, quando Paulo fala para Timóteo sobre doutrina de demônios, eu tenho dito aqui, doutrina de demônios acontece aonde, gente? Na escola de samba? No campo de futebol? No candomblé? Não. Doutrina de demônios acontece em lugares que se chamam muitas vezes de igreja, mas não são. O espírito do anticristo é tudo aquilo que nega Cristo. E toda vez que alguma coisa nega Cristo, é o espírito do anticristo. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, olha, beba um copo com água, né? E esse copo com água vai purificar vocês do pecado, vai salvar, né? Isso é o espírito do anticristo. Se eu falar o seguinte, olha, dizimem, porque o dízimo vai salvar vocês, quem não der o dízimo vai para o inferno. Eu estou atrelando o dízimo, a água, à salvação. Estou, nesse momento, vilipendiando a cruz de Cristo, e isso é o espírito do anticristo. Claro que o espírito do anticristo é mais amplo, né? A gente vê a sociedade que jaz no maligno sendo dominada pelo espírito do anticristo. Tá? Mas tem igrejas que manifestam o espírito do anticristo e achando que estão fazendo bem. Tá? Na visão historicista, pode ser o número da palavra, né? Lateinos. Então refere-se ao
Papa, né? É a visão historicista, e esta era a visão que os reformadores tinham, era que o Papa era o anticristo. Ok? Pois bem, na visão idealista, nós temos que o número da imperfeição, que é o 6, né, o número do homem, e da maldade humana, que leva à adoração de ídolos. E hoje nós vemos o homem adorando tudo aquilo que cerca o seu cotidiano. O homem adora o seu tempo, o homem adora o seu corpo, o homem adora os prazeres, o homem adora as coisas que estão aí. Enquanto que, na verdade, toda a adoração e toda a veneração do homem deveria ser dada a Deus. Tá? E para encerrar, no ponto de vista preterista, é um número, né? Deixa eu ajustar aqui minha tela, só um pouquinho. É o número resultante da soma das letras do nome Nero César. Então, a visão preterista, né? Fazendo jus ao nome, acredita que o 666 o anticristo era o próprio Nero, tá? E aí o seu nome, de certa forma, traria um significado para 666. Certo, gente? Paramos na página de número 23. Semana que vem eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da ONU, o anticristo, tá? Sobre os chifres e a cabeça. Nós vamos avançar também na questão do encerrando essa visão do Apocalipse. E na página 27 vamos falar das 4 maneiras de o mundo acabar. Amilenismo, tá? Pós-milenismo, pré-milenismo dispensacionalista e pré-milenismo histórico, tá bem? Essa será a nossa jornada aí, e encerrando com uma comparação entre todos os elementos da escatom de Deus e a visão amilenista, pós-milenista, pré-milenista dispensacionalista e pré-milenista histórico. Tá bem? Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de deixar o seu like. Aí, ó. Está com comentário. Aula esclarecedora. Glória a Deus. Ao Senhor toda a glória. Deixa o seu like, né? Voltem aqui nesse vídeo. Comentem, né? Muito importante comentar. O seu comentário faz com que o canal cresça também. Muito importante isso. Certo, gente? Sexta-feira que vem encerramos esta disciplina. E aí, a turma de número 3 chegará ao seu final. Tá bem? Tô conseguindo colocar o texto aqui? Ah, o da Sol foi. Que aula excelente. Deus continue abençoando. Amém, né? Amém. Que aula maravilhosa. Como é que... Aqui, Sandra. Os neurônios pegando fogo. Que Deus abençoe. Amém, gente. Que Deus abençoe a todos. Tá? Deus abençoe a todos. E voltamos na próxima sexta-feira com a nossa última aula. Reserve um tempinho aí. Talvez a gente fique aí próximo das 2 horas, né? É assim, vocês sabem que a gente avança um pouquinho mais na última disciplina, tá? Turma 3, não esqueça de preencher o formulário do certificado, tá lá no grupo, né? No grupo da turma 3. Preencha, por favor, o nome no certificado para que a gente possa enviar os certificados digitais e para aqueles que solicitaram ele também impresso, tá? Quase não tenho tempo de assistir ao vivo. Deus abençoe a todos. Fique na paz que excede todo entendimento. E até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.